Bom, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A gente vai dar isso aqui ao seminário do grupo de fotônica de hoje, que vai ser com a apresentação do Vitor, e ele vai falar um pouco aí sobre os estudos que ele vem fazendo, do visto teórico, né, de efeitos térmicos em microrressonadores. Por favor, Vitor, pode começar. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre os efeitos térmicos em microrressonadores, mais especificamente nos microrressonadores e microcavidades do tipo WFG. Bem, inicialmente falar um pouco do contexto histórico, mas de forma mais breve. Inicialmente os efeitos de galeria sussurrante, né, o WFG, o Whispering Gallery Modes, ele foi descoberto na Catedral de St. Paul, né, em Londres, que basicamente era um efeito acústico que as pessoas conseguiam escutar mesmo distante de quem falava, que se alguém falasse próximo do foco, conseguia escutar nas paredes que a pessoa estava sussurrando, por isso que é modos sussurrantes. Bem, foi observado no campo da ótica por Debye, e a explicação atual desse efeito óptico é por meio das equações do eletromagnetismo. Bem, algumas aplicações desses dispositivos são filtro de modo, né, aplicações médicas, porque eles podem servir como sensores também, né, e também podem servir como mediadores de informação na computação óptica, né. Bem, a análise modal por meio do eletromagnetismo, geralmente a gente faz para geometrias que tem algum tipo de simetria radial, né, então esferas, esferoides, toroides, cilindros e anéis. Para ter umas análises prévias, geralmente nós fazemos para anéis e cilindros, consideramos meios dielétricos lineares e, por facilidade de fabricação, né, para ser mais próximo do que a gente consegue fabricar no laboratório, fazemos essas deduções para a geometria cilíndrica. Vou ser um pouco mais breve nas deduções, porque eu foco mesmo nos efeitos térmicos. Nós utilizamos os modos transversais magnéticos e transversais elétricos, porque nós conseguimos descrever as soluções para esse tipo de problema por meio de uma composição desses modos, né? Bem, as deduções iniciais, as suposições iniciais seriam de uma geometria cilíndrica, para o caso que eu quero mostrar aqui rapidamente. Para esse tipo de caso, a gente considera pela simetria do cilindro que não tem um campo no sentido radial, né, que eles propagam teria um campo no sentido angular, né, azimutal, e no sentido de propagação de Z, que dependeria do raio. Bem, por meio de algumas condições de reflexão e condições de contorno, a gente consegue obter uma limitação para os modos radiais, que é uma coisa que não dá para obter por meio da óptica geométrica, certo? Com isso a gente consegue saber que existe uma certa limitação para esses modos devido ao eletromagnetismo. Bem, brincando um pouco com as equações de Maxwell, e usando as limitações que a gente conseguiu obter, a gente consegue chegar nessas equações diferenciais parciais para um dos modos, né, ou o modo TM ou o modo TE, e com isso nós conseguimos resolver. Basicamente aqui é a resolução do modo TM, só que a resolução do modo TE seria análoga, só que onde a gente está vendo o campo elétrico seria o campo magnético, né? Nós chegamos aqui numa solução para o campo que se propaga em Z, que seria uma solução do tipo real, né? Seria uma função de Bessel, do tipo real para quando ele está confinado dentro do cilindro, e do tipo seria uma função complexa para quando ele está fora do cilindro, certo? Bem, aqui é um pouco da discussão, né, que seria uma equação transcendental, porque devido às condições de contorno a gente teria que essas duas equações teriam que ser iguais. Poderia ter algum problema aqui, né, porque em tese, matematicamente, bonitinho, nada garantiria que esses coeficientes são reais, mas devido às suposições que estamos fazendo, esses coeficientes são reais, então com isso a gente pode resolver igualando as partes reais das equações e igualando a parte imaginária onde a gente tem um número complexo igual a zero.
Bem, aqui seria a solução real para a geometria do anel cilíndrico, que é o que realmente a gente está interessado, que é o que a gente faz no laboratório. E só para a gente ver, né, baseado naquela solução, essa solução ela é bem parecida, tá? Onde não temos o componente que é fabricado, o microrressonador, a gente tem para fora do anel uma função complexa, dentro do anel a gente ainda tem uma função parte real, e dentro da superfície do material, né, mesmo, a gente tem também uma função real, que acaba levando a gente às mesmas conclusões de antes. Bem, algumas definições importantes que vale ressaltar aqui é o FSR, Free Spectral Range, que seria basicamente uma forma de medir a distância entre os comprimentos de onda que podem ser confinados ali no microrressonador. Outro fator que vale ressaltar é o fator de qualidade, que a gente vai usar ele bastante para as deduções dos efeitos térmicos. Ele basicamente é uma relação entre a energia armazenada e a energia dispersada por ciclo, né? Quando nós consideramos que a energia que está confinada ela vai se perdendo de forma próxima a um decaimento exponencial, a gente consegue chegar nessa relação para ele, né? E com isso, considerando a desigualdade de Heisenberg, né, a gente consegue, com a largura da faixa, definir digamos assim, uma forma que é próxima do fator de qualidade, que seria a frequência de ressonância dividida pela faixa espectral dele, né? Isso aqui vai ser importante mais para frente. Bem, aqui a gente vai entrar finalmente nas perdas por efeitos não ideais no ressonador, né? A gente pode ter perdas por causa de processo de absorção e espalhamento, né? Pode ter falhas no microrressonador. A gente pode ter perdas por radiação e também pode ter espalhamento na superfície. Porém, também podemos ter efeitos que vão ser discutidos agora, né? Que são perdas devido à modulação, devido à variação de temperatura, né? Ocorre a variação de temperatura por quê? Porque a gente está confinando, né, uma radiação dentro de uma cavidade bem pequena, e quando temos um fator de qualidade grande, quer dizer que aquela radiação ela fica confinada ali suficientemente para ter uma grande potência por ar ali dentro, e com isso a gente pode aquecer esse microrressonador. Só que as coisas quando aquecem, elas podem dilatar, pode variar o coeficiente, o índice de refração do meio, né? E é aí que os problemas começam. Bem, basicamente para a gente tentar entender como funcionaria esses efeitos térmicos, vamos fazer algumas suposições simples e depois vamos dificultando um pouco, né? Bem, a gente vai fazer uma suposição de expansão linear para o microrressonador, né? Vamos supor aí que ele vai ter uma variação pequena de temperatura, e a gente espera que a relação do comprimento de onda pelo índice de refração seja uma constante, né? E não tenhamos falha nisso. Bem, se a gente a gente quer achar o número, o n, né, do comprimento de onda, o enésimo comprimento de onda, a gente tem essa relação, que seria basicamente uma relação parecida com a relação que a gente tem na ótica, né? 2π vezes o raio efetivo dividido pelo comprimento de onda tem que ser um número inteiro. Bem, aqui a gente já vê que tem um certo problema, né? Porque esse raio efetivo, na verdade, vai ser o raio vezes o que ele pode expandir devido à temperatura. E aqui a gente também tem uma constante, que é CL. É interessante essa constante, por quê? Porque o volume modal ele fica confinado geralmente na superfície, né, devido às condições da equação transcendental. Só que ele não fica exatamente ali na superfície, né, ele tem um certo volume modal. E esse coeficiente seria meio que uma adaptação para a gente poder falar que existe um raio efetivo ali, devido à forma que ele se distribui na superfície do anel. Bem, substituindo a relação que a gente espera para o comprimento de onda, né, e também utilizando do fato de que o índice de refração também pode variar com a temperatura, a gente consegue chegar nessa equação para esse n, né, que seria esse número inteiro.
Aqui é interessante notar, né, que eu deixei em função da derivada mesmo da temperatura, do índice com a temperatura, porque a gente não sabe bem se realmente varia linear, né? A gente pode ter aí uma média para fazer contas, mas a gente não sabe se varia linear bonitinho mesmo ou não, né? Bem, aqui a gente teria, né, o ε0, que seria a frequência de ressonância que a gente escolheu para analisar o sistema. Vale ressaltar que esse ε0 não precisa necessariamente ser a primeira frequência de ressonância do ressonador, né? O que a gente está falando aqui, chamando de ε0, que seria realmente a frequência de ressonância que a gente encontraria fazendo as contas bonitinhas e tal, considerando que ele não variou de temperatura, que ele está ali na temperatura que ele iniciou o ciclo, e que a gente escolheu essa como sendo o modo que a gente vai trabalhar. Bem, com a equação de cima e com a equação de baixo a gente consegue chegar nessa relação, e aproximando, né, fazendo a distributiva e aproximando que provavelmente ali o fator com temperatura ao quadrado possa ser cancelado, dado que a gente está trabalhando aí com pequenas variações de temperatura, a gente chega nessa relação para o lambda de ressonância, dado as pequenas variações de temperatura. Bem, a gente tem agora, né, como que varia esse lambda, mas a gente precisava de alguma coisa que nos desse qual seria a equação de como que esse calor ele vai sair do microrressonador, ele vai entrar, como que o microrressonador vai absorver esse calor. Bem, vamos pegar uma luz que vai incidir nesse microrressonador, vai ficar confinada ali, que ela entra com uma intensidade I, né? A gente teria aí um fator alfa, que seria ele seria um fator de eficiência de acoplamento ali, né? Porque a intensidade de luz que você vai tacar e vai acoplar no microrressonador não é a intensidade total da luz que você colocou ali, né? E esse Q sobre QS, que basicamente seria uma relação entre o fator de qualidade do microrressonador e o que ele realmente absorveu ali de energia. Essa fórmula aqui, ela é um pouco mais difícil de entender, só que ela foi deduzida na referência 1, que depois eu vou mostrar aqui. E, bem, aqui basicamente eu estou só usando. Aqui tem a fórmula, né? Aí o que eu fiz foi dar mais um passo, e daí eu substituí a fórmula que eu achei para esse lambda de ressonância, né? Que seria esse lambda aqui. Aqui esse lambda P, ele seria o lambda do pump, né? Seria o lambda da luz que eu estou utilizando para excitar um microrressonador. Bem, isso daqui, essa relação, ela também tem a ver com o desvio do comprimento em relação ao desvio lorentziano, né? Mas não vamos entrar muito no mérito. O que é importante é que a gente consegue chegar numa equação para variação do calor que está entrando, né? O calor que está saindo, ele vai ser negativo, né? Seria a condutividade térmica vezes a diferença de temperatura que ele está sofrendo. E isso tudo tem que ser o tanto de calor que ele está absorvendo, né? Que seria a capacidade calorífica do dispositivo vezes a variação da temperatura, né? Aliás, seria a variação dessa variação de temperatura. Bem, essa equação aqui é um pouco complicada, mas ela traz algumas análises bem interessantes, bem mais profundas, né? Se nós temos essa equação diferencial e a gente zerar o termo ali da variação da temperatura, a gente estaria dizendo que, então, não há variação de temperatura mais, né? Não há variação dessa diferença de temperatura. Então, a pergunta que fica é, será que a gente consegue encontrar uma solução quando a gente zera isso? Será que a gente consegue encontrar variações de temperatura em que a gente consegue fazer esse sistema ficar em equilíbrio? Bem, zerando ali o fator, a gente consegue isolar e chegar nessa equação para o equilíbrio. Aqui eu vou fazer algumas definições, mas eu faço essas definições simplesmente pelo fato de que seria uma equação muito grande, né, se eu só fizesse as distributivas e fosse brincando com isso, né. Aqui eu defino o fator H, que mais para frente vocês vão ver que é o mesmo que o fator A da referência,
né? Aqui eu defino um fator C, e brincando um pouco, fatorando bastante mesmo, você consegue chegar numa equação cúbica para a temperatura dessa forma. Ainda assim é uma equação bem feia, então eu defini mais, né, novos fatores, e com isso eu consegui chegar numa equação cúbica um pouquinho mais bonita, digamos assim, né? Bem, cheguei numa equação cúbica, então isso quer dizer que tem 3 soluções? Então, aí que começa o problema de tudo. Não necessariamente tem 3 soluções, né? Pode ser que tenham soluções imaginárias, que não fariam sentido para a gente, e a gente quer as soluções reais, né? E além disso, a gente ainda quer saber se essas soluções reais elas são estáveis. Bem, a única coisa, né, interessante disso daqui para a gente, que já traz alguma informação, né, é o fato de que todos os coeficientes aqui vão ser reais, né? Eles são definidos a partir de coisas reais. Então, isso quer dizer que a gente tem um polinômio que só tem coeficientes reais. Bem, existem alguns teoremas aí de raízes de polinômio, né? Não vou entrar muito no mérito, mas um polinômio cúbico que só tem coeficientes reais, ele ou tem todas as raízes reais, ou tem pelo menos uma raiz real, certo? E a gente consegue encontrar essas raízes utilizando algumas fatorações e que se chama o método de Cardano, né? Bem, o método de Cardano também não vou entrar no mérito, é muito complicado, tive que fazer muita conta mesmo, porque o método de Cardano não é para aquele tipo de polinômio, eu tive que fazer uma transformação linear, depois que eu fiz a transformação linear, tive que aplicar Cardano, depois aplicar de volta, fiquei brincando com isso e dá uma resposta muito grande. Aí também, novamente, eu defino esse fator delta, que seria tudo isso daqui, né, que seria o fator que a gente vê na fórmula principal de Cardano, e com isso a gente consegue achar analiticamente, né, não precisamos fazer numericamente, a gente consegue achar todas as temperaturas possíveis. Bem, tem um problema aqui, que no delta, né, a gente tem aqui um fator que está ao cubo e tem uma diferença de coisas que estão ao quadrado. Então tem uma diferença de coisas positivas, que pode ser negativa, e está ao cubo dentro de uma raiz. Então você olha isso daqui e você fala, essa daqui é a raiz positiva e essas daqui são as raízes complexas, né? Mas não necessariamente é assim. Pode ser que a raiz delta T1, por exemplo, seja complexa também, né? E da mesma forma, pode ser que, de alguma forma, esse número complexo que daria esse delta aqui, multiplicando aqui com esses números imaginários e com esses fatores complexos, ele daria números reais. Então, mesmo a gente encontrando uma fórmula bonitinha aqui para as temperaturas, a gente não consegue dizer quais, se a gente teria só uma raiz real ou se teria as 3 raízes reais. Então, o que tem que ser feito agora é analisar quando que essas raízes vão ser reais, né? Bem, aqui eu falei um pouco dos coeficientes para a gente tentar entender um pouco como que vai ser e se daria para fazer já algumas suposições, né? O coeficiente A ele pode ser negativo ou positivo, porque ele está relacionado lá atrás, né? Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Ele está relacionado aqui com essa diferença, né? Que seria o comprimento de onda da luz incidente com o comprimento de onda de ressonância, né? Então, o A ele pode ser negativo ou positivo, a gente não consegue falar muita coisa, né? A única coisa é que ela é uma diferença, é uma razão da diferença do pulso em relação à ressonância. Bem, o B, com certeza, ele é positivo, porque se você voltar lá, você vê que ele tem fatores ao quadrado e constantes que são positivas. E o D, ele se você fatorar um pouco, você descobre que, na verdade, é uma relação entre a intensidade efetiva, né, que o dispositivo sente, e o coeficiente de transmissão de calor dele, vezes o coeficiente B ao quadrado, então ele também é positivo. Então, infelizmente, não dá para falar muito disso, a não ser que a gente tenha realmente os valores numéricos, né. Só que mesmo que a gente tenha as 3 soluções, né, também começamos a fazer aquela análise das derivadas, quando a gente quer saber se é um máximo da função, se é um equilíbrio estável, né? Bem, mesmo que a gente tenha as 3 soluções, então, a gente, mesmo assim, precisa analisar para cada solução se aquele equilíbrio é possível e estável. Então, assim, eu tentei analisar para descobrir
para ver se conseguia me confortar alguma informação e descobri que eu vou ter que analisar mais ainda, né? Mas calma que tem várias conclusões legais disso. Bem, a gente sabe que eu tenho uma solução, eu tenho 3, e das equações aqui do delta, a gente vê que se o D estiver numa ordem de grandeza próxima de A ou maior, né, a gente vai ter que analisar o caso numericamente, porque tem muitas variedades de solução. Isso daqui é um pouco mais difícil de ver, tá? Só que é que se esse D e o A e o B estiverem na mesma ordem de grandeza, isso daqui pode ser tanto quanto negativo quanto positivo, né? Quando a gente tem alguma diferença grande de ordem dos coeficientes, a gente já consegue definir o que vai ser, mas quando não tem, vai ter muitas possibilidades, então é necessário analisar caso a caso numericamente. Bem, mas e aí, como que a gente, vamos supor aí que está tudo bem, que a gente achou as soluções, a gente sabe se tem uma solução ou 3 soluções reais, como que a gente sabe se a gente vai ter um equilíbrio estável ou não? O que a gente fez foi zerar a derivada da variação de temperatura, né, para conseguir encontrar o ponto de equilíbrio. De uma forma análoga com o potencial, né, que a gente zera o potencial para saber onde é o ponto de equilíbrio, né, na derivada do potencial para saber onde é o ponto de equilíbrio, a gente pode fazer a segunda derivada ali da variação de temperatura, e se isso for maior que zero, a gente consegue saber que naquele ponto o equilíbrio é estável, né, pelo menos nas condições que a gente está. Fazendo essa derivada fica um pouco complicado de fazer essa derivada, mas você faz por regra da cadeia, você consegue chegar nessa relação aqui, que não é nada bonita. Porém, dá para ver, né, por exemplo, o 8 vezes a intensidade, que é positiva, esse componente aqui está ao quadrado, e depois ele ainda divide e fica ao quadrado de novo. Então a gente sabe que a maioria dessas coisas é positiva. Então, só na real, o que a gente precisa analisar é se esse coeficiente G, né, que eu igualei a essa parte aqui da equação, se ele é positivo. Se ele for positivo, a gente tem que é um equilíbrio estável. Aqui, definindo o A, né, se você vê a definição do A é a mesma coisa que do H, eu só defini o A mesmo, por conta que na referência ele usa A vezes H, e eu já tinha definido como H nos estudos. Bem, e a pergunta que fica, né, vamos pensar assim, tá, legal, você acabou de ver como você sabe se está em equilíbrio ou não, você acabou de ver qual seria a temperatura de equilíbrio, mas vamos fazer um caso, né, e também outra coisa que a gente pergunta é como a gente chega nesse ponto de equilíbrio, será que a gente realmente fica no equilíbrio, será que a gente varia em torno do equilíbrio, né? Bem, um caso aqui seria para o microressonador feito de sílica, né, em condições comuns do laboratório, o coeficiente A seria aí da ordem de 6 vezes 10 a menos 6, na referência 1 ele comenta sobre isso. Escolhendo aí um comprimento de ressonância que é bem utilizado, que seria 1.545 nanômetros, ele calcula lá na referência 1, né, para esse caso aqui, num microressonador feito de sílica que ele estava testando, a gente teria essa proporção aqui igual a 6,16 graus Celsius. E o fator de qualidade seria em torno de 2 vezes 10 a sétima para uma potência de luz incidente de aproximadamente 1,8 miliwatt. Bem, a gente já tem esses fatores. Se você voltar lá nos fatores A, B e E, você vai ver que com isso daqui que a gente tem, a gente já consegue definir todos esses fatores. A gente, para terminar de definir o fator A, a gente só precisa analisar os comprimentos de onda e a diferença entre o comprimento de onda da luz incidente e o comprimento de onda de ressonância. Bem, como que a gente ia fazer essa análise de A? Infelizmente, você tem que ir vendo quais valores de A poderiam, dado os valores desses coeficientes, né? Eu fiz um teste computacionalmente, eu testei para intervalos pequenos de menos 100 até 100 para A, e usando o Newton Raphson eu concluí que o A variando de mais ou menos aí menos 35 até menos 10, a gente consegue ter 3 soluções. Aí eu peguei aqui o A igual a menos 12,1, eu peguei esse resultado por quê? Bem, porque com esse A, no próximo slide a gente vai ver, né,
com esse A a gente tem exatamente o ponto que a referência escolheu para fazer o gráfico dela. A gente consegue obter o B e o D, né, com esse A, e a gente teria esse polinômio aqui. Eu plotei aqui o polinômio, né, vocês podem ver que as raízes de ΔT de equilíbrio aí são um pouquinho menor que 6, um pouquinho maior que 6, e bem próximo de 0. Aí, finalmente, aí na referência 1, a gente tem esse gráfico para esse mesmo tipo de ressonador que eu estava analisando. E se você pegar aqui o traçado que tem no gráfico, né, que é um ponto... Bem, para quem não entendeu, basicamente esse gráfico aqui ele está pegando essa variação entre o comprimento de onda que entra e o comprimento de ressonância em relação ao comprimento de ressonância. Né? Faz essa curva um pouco estranha aqui, né? E basicamente aqui seria a temperatura, e em certos pontos você consegue pegar 3 soluções, e outros pontos você acaba pegando só uma solução, né? Que tem a ver com o fato de a gente ter uma solução ou 3 soluções. Aqui, exatamente nesse ponto aqui, que seria o ponto equivalente do A igual a menos 12,1, que seria aproximadamente 0,6 para essa relação, a gente vê que a gente realmente tem uma solução de temperatura ali próxima de 0 de variação, uma variação um pouquinho abaixo de 6, uma variação um pouquinho acima de 6, né? Aqui são as regiões de uma solução só, e aqui temos a região de 3 soluções. É interessante que aqui a gente tem 3 regiões, né? Na região azul, a gente teria um equilíbrio que ele não é bem estável, porque se você conseguir deslocar ele suficientemente do equilíbrio, ele vai acabar indo para uma outra região, né? Aqui no verde, ele tem um equilíbrio que ele está bem distante ali ele está bem distante ali da região onde o pump entra, né? Ou seja, a intensidade de luz entra. E aqui seria a solução, o traçado vermelho, seria a solução em que a gente tem o equilíbrio estável. Bem, dessas 3 soluções, a instável a gente não vai analisar, porque não tem porquê, né? Se você tem um equilíbrio instável e a coisa inicia de um ponto que ela não está em equilíbrio, então a gente nem analisa, porque ela não vai conseguir ficar nesse ponto, né? E o outro ponto, aqui você pode ver, né, que o pump está bem distante ali do espectro da cavidade. Então, para a gente não faz sentido também, né? Então, a gente acaba escolhendo o D, né? A gente quer encontrar, então, soluções de equilíbrio do tipo D. O interessante desse gráfico aqui é que, como a gente está só analisando se tem 3 soluções, se tem uma solução, e os tipos de equilíbrio baseado onde está o espectro do pump e onde está o espectro da cavidade, a gente tem que... Essas conclusões são gerais, né? O que a gente espera para qualquer tipo de microrressonador é um gráfico parecido com esse, pode ser um pouco distorcido, mas um gráfico parecido com esse, né? Isso é bem interessante porque quer dizer que isso vale para todos os microrressonadores com efeito térmico, com os efeitos que a gente está levando em conta, né? Bem, então tá, a gente acabou vendo então que existe só um ponto mesmo que a gente vai querer estudar. Só que para chegar nesse ponto, como realmente funciona esse equilíbrio? Será que ele vai oscilar em torno desse equilíbrio? Bem, com as mesmas suposições ali de variação linear, a gente tem essa relação para a variação do comprimento de onda de ressonância, né? A gente espera que a proporção da variação do comprimento de ressonância seja a soma da proporção da variação do índice de refração e a soma da proporção da variação do raio, né, das dimensões do microrressonador. Só que aí a gente tem um pequeno problema que não estava sendo levado em conta até agora, porque a gente só estava lidando com as derivadas e com coisas pontuais, né? A gente tem a passagem do tempo e temos que os efeitos térmicos ópticos que variam o índice de refração, eles ocorrem num tempo muito menor do que
o tempo necessário para que a gente faça uma oscilação mecânica, né? Para que a gente faça uma oscilação devido à expansão do microrressonador, certo? Isso vai trazer algumas conclusões e análises para a gente. Bem, é interessante notar e falar, né, que também está escrito na maioria das referências, todas as referências que eu usei para fazer esses aqui também falou sobre isso, né, que esses efeitos, pelo menos com as considerações que a gente está fazendo, eles dependem de ordens menores do campo do que efeitos na análise como o Kerr, né. Então, o Kerr não precisa ser levado em conta para fazer essa análise. A gente pode desprezar ele ou analisar ele de forma separada. E também, né, se você levar em conta que pode haver um estresse mecânico dele ficar variando de comprimento e de tamanho, esse estresse mecânico provavelmente, né, ele só vai ocorrer depois de já ter tido alguns ciclos dele variando desse tamanho, se é que há ciclos. Então, a gente também pode desconsiderar esse tipo de coisa, que seria o estresse mecânico. Bem, como o tempo que demora para variar o índice ele é muito menor do que o tempo que demora para variar essas coisas mecânicas, o que a gente espera é como se fosse uma modulação com duas frequências, né, da transmissão do microrressonador. Aqui a gente tem um gráfico que foi tirado da referência 2, que ele mostra que para uma certa potência de entrada, né, nós temos algumas formas de variação da transmissão. É interessante notar, né, que quanto maior a potência, mais a estrutura vai deformar, o que é esperado, né, porque a estrutura vai receber uma potência maior, vai confinar aquela potência lá dentro, então ela vai esquentar mais, então ela vai deformar mais. E menos, né, quanto mais potência, menos também o índice parece interferir, embora a gente consiga ver aqui que há uma certa variação devido ao índice. Quando a gente abaixa a potência, a gente começa a conseguir enxergar essas variações mais rápidas, né? Isso ocorre pelo fato de que o material vai deformar menos, e daí o que acaba mandando é a automodulação e a diferença devido à variação do índice de refração devido à temperatura, né? Aqui é um zoom nesse gráfico, que basicamente aqui nesse traçado preto, na verdade a gente tem variações rápidas devido à variação do índice de refração. Bem, é interessante notar que devido a essa mesma discussão da potência, a variação do fator Q também vai alterar o padrão, né? Porque quanto maior o fator Q, quer dizer que a radiação fica mais confinada ali dentro. Se ela fica mais confinada ali dentro, vai ter uma intensidade maior em contato com o microrressonador, e a gente espera as maiores deformações e uma menor influência da variação do índice de refração. Bem, existem algumas dificuldades para se aprofundar nisso para compostos orgânicos, né, porque nas referências só existem essas análises feitas para compostos orgânicos com compostos de silício, né, seria uma coisa híbrida, ou para dispositivos que são só à base de silício. Então não existe muita literatura para bibliografia, né, para apenas dispositivos orgânicos. Alguns testes que eu estou tentando fazer para simular, existem alguns coeficientes que eu precisaria medir, né, na realidade para poder fazer a simulação, então isso também dificulta um pouco. E, bem, existem algumas perguntas a serem feitas, né? Nesses materiais, os efeitos que a gente desprezou anteriormente, será que eles vão poder ser desprezados? É uma discussão para ser feita, só que como a maioria das conclusões que nós tiramos foram gerais, né, é esperado que sim. Se a gente não poder desprezar, vamos ter que estudar e entender por quê, né? E, por fim, a absorção dos materiais orgânicos alterariam algumas dessas conclusões? Então, aquela coisa, né? Quando a gente tiver 3 soluções, como a gente viu, a gente vai estar ali num estado que está tudo bem regulado, mais ou menos ali
da mesma ordem. Então, provavelmente as conclusões devem ser a mesma, mas infelizmente a gente vai ter que analisar caso a caso mesmo, para ver se isso vai mudar alguma coisa ou não. Bem, os objetivos futuros baseado nas fórmulas, nas equações encontradas, conseguir fazer os gráficos equivalentes que já foram feitos, só que para os materiais que nós temos nos laboratórios, né? Conseguir confirmar os dados que faltam para tentar utilizar esses dados no console, né? Também estudar a variação, como essa variação realmente afeta os microorganismos orgânicos, existem alguns outros fatores que não foram levados em conta, e também criar modelos com a variação de temperatura no console. Que o problema é que teria um envolvimento de várias físicas, né? Não seria só a análise modal ou a fotônica no console, seria uma dinâmica ali de variação de temperatura com passagem do tempo e também a análise eletromagnética fotônica do console. E por fim, né, depois de fazer tudo isso, o meu objetivo futuro é testar se, assim como os artigos fazem, né, se as conclusões que eu tirei, baseado em simulações e cálculos, são próximas da realidade para validar o modelo, né. Bem, desculpa aí o tempo, obrigado, é basicamente tudo isso, aqui são algumas das referências, né. Esses 4 artigos aqui são sobre dispositivos ou híbridos ou à base de silício, sobre os efeitos térmicos que variam. E é interessante que esse segundo artigo, ele mostra algumas coisas que dá para fazer com essa variação, né? Devido a essa variação devido à temperatura, você consegue definir alguns fatores, por exemplo, o índice de refração do meio, devido à presença de alguma substância, ou devido à presença de umidade no ar, o resultado que você tem de medida vai mudar, e com isso você consegue fazer um sensor, por exemplo, de umidade do ar, ou um sensor que você consegue definir quanto de cada substância tem ali presente, e coisas do tipo, que é bem interessante. E é isso.